Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 5, versículos 1 a 11, nós temos a passagem da pesca milagrosa. Lucas narra pra gente que Jesus, subindo na barca de Simão Pedro, então ele se volta e prega às multidões que estavam na praia. Depois ele se vira para Simão, e pede para Simão avançar a águas mais profundas. Simão avança e aí Jesus pede para ele lançar as redes. E Simão, em atenção à palavra de Jesus, lança as redes e pega muitos peixes, tantos que chegou a estourar as redes. Então esse evangelho tem muito ensinamento para a gente. E nós podemos começar a nossa meditação nos colocando no lugar de Pedro. Imaginemos só, nós como Pedro naquela situação. Ele havia acabado de passar a noite inteira pescando, conforme está escrito no Evangelho. Poderia estar cansado, desanimado de não ter pescado nada. E aí Jesus pede para ele lançar as redes. Então Pedro, que não era um pescador de primeira viagem ali, ele já conhecia os macetes da pesca. Ele poderia pensar, eu não vou lançar as redes nessas circunstâncias. Jesus acabou de pregar a multidão, tá um barulho, uma muvuca, barulho, né? E ainda tem a temperatura, porque era dia, pode ser que os peixes estejam mais longe da superfície. Eu que pesquei em circunstâncias boas a noite toda, quando estava o clima mais ameno, os peixes um pouco mais próximos e calmaria, durante a noite, não pesquei nada, quanto mais agora eu vou pescar. Pedro poderia, diante deste pensamento da razão humana, poderia não ter nem lançado as redes, poderia ter desistido antes de começar. Porém, o que aconteceu? Pedro obedeceu a palavra de Deus, em atenção à sua palavra, ele lançou as redes e pescou muitos peixes. E ali se deu a vocação de Pedro. Ele ia deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Nos coloquemos no lugar de Pedro. Nós também somos chamados a pescarmos homens. Nós somos chamados, a nossa vocação é sermos santos. E sermos santos consiste em buscar a nossa salvação, pregar o Evangelho, trazer mais irmãos para próximo de Cristo, salvar mais irmãos, levar a santidade. E assim a graça, como a graça operou ali naquele momento na pesca milagrosa, operou segundo a vontade de Deus, também vai operar na nossa vida quando nós pregarmos o Evangelho e deixarmos que a nossa razão humana não nos deixe estagnados, porque nós podemos pensar assim como Pedro, diante da nossa vocação. Em casa, pregar o Evangelho, por que será que eu vou pregar o Evangelho em casa se meus pais não me escutam, eles não estão nem aí para isso? Ou senão nós podemos desanimar diante de fazermos pregações, levar a palavra para os nossos irmãos, para os nossos amigos, mas desanimarmos porque eles não recebem bem a palavra, eles não querem transformar a vida. Então, da mesma forma que Pedro, na razão humana, pensou, não compensa eu lançar a rede, nós também podemos pensar que não compensa nós lançarmos a rede, não compensa nós pregarmos o Evangelho, mas é aí que nós estamos enganados. Nós temos que aprender com Pedro. Obedecendo a palavra de Deus, ele lançou as redes. Nós também obedecemos a palavra de Deus e vamos lançar as redes. Mesmo que a nossa razão humana não entenda por que nós estamos fazendo isso, por que nós estamos insistindo, mas nós não temos que entender. A nossa razão não vai conseguir decifrar esse mistério, porque a graça opera não é de acordo com a razão humana, a graça opera de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vamos deixar a graça operar, vamos confiar em Deus, vamos confiar na graça de Deus, que quando chegar a hora de nós lançarmos a rede, nós vamos lançar a rede, a graça de Deus vai operar, ele vai fazer um milagre, vai fazer com que nós consigamos alcançar mais corações, e alcançando mais corações, levamos mais corações para próximo dele, mais corações unidos ao dele, assim mais pessoas o amam, o conhecem, e quanto mais você conhece a Deus, mais você ama, e assim você pode buscar sua santidade e viver a sua vocação. Confiemos em Deus então e vamos lançar a rede. Não importa
Se tiver dificuldades, vamos confiar no Cristo. Amém.